Boa noite. Fala, Gerson. Boa noite. Boa noite. Vamos começar, então? Esse tempo vai entrando. Agora já dá para a gente iniciar. Fala, Menivaldo. Boa noite. E aí, boa noite, Menivaldo. Boa noite, professor. Tudo bom? Tranquilo? Eu tenho atrasado um pouquinho aqui, porque cheguei de trabalho agora, tá? Não, tô tranquilo. Nem começamos ainda. Então eu estava aguardando entrar um pouco mais aqui para não ficar interrompendo. Vamos começar agora. Então vamos lá, pessoal. Vou ajeitar o meio de campo aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto com vocês, é que nem a gente falou, né? A gente está cumprindo tabela aí, porque a matéria mesmo já foi dada, tudo que tinha que passar já foi passado. A gestão de filas faz parte do último capítulo, a gente até comentou algumas coisas sobre isso, sobre gestão de filas e tal, mas hoje eu trouxe especificamente para a gente falar sobre gestão de filas mesmo, tá? A gente abordou bem por cima, por um outro capítulo, pelo capítulo final do livro e tal, mas nós não abordamos a gestão de filas em si, tá? Eu até dei uma olhada lá, porque eu lembrava que tinha comentado com vocês sobre isso e tal. Falei, pô, mas essa aula não foi dada já, né? Já, parece que eu já tinha comentado, mas não, ela faz parte também. A gente fala um pouco, acho que no penúltimo capítulo, se não me engano, no livro, a gente fala sobre isso. Tá? Mas é complemento daquilo que a gente já falou, não tem problema nenhum. Tá? Sobre gestão de filas, antes da gente começar aqui, o que eu vou abordar, então, o que a gente pode falar sobre isso antes de começar, para dar uma visão geral, né, do que é a gestão de filas. Muita gente não leva isso em consideração, faz lá de qualquer jeito, tal, achando que isso não reflete na opinião final do seu consumidor. É tão importante, pessoal, que os investimentos, por exemplo, de bancos em cima disso, é um negócio astronômico, tá? Tanto que se falou em contratação de pessoal, antigamente, né, achava-se que contratar pessoal resolveria o problema das filas, não se resolveu. Já testaram inúmeros métodos de, de modelos de filas diferentes, tal, para resolver o problema, tá? E não se conseguiu resolver, tá? Então, o que os bancos fizeram? Olha, já que a gente não consegue resolver essa questão do problema de gestão de filas, já que a gente não consegue resolver, vamos atacar por outro lado. Então, nós não vamos receber determinadas contas, que é para a fila diminuir nesse aspecto. Todo mundo quer pagar, por exemplo, uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de telefone e ia no banco, né? E aí, consequentemente, isso virava um absurdo de gente, né? Hoje você só paga esse tipo de conta se você tiver conta naquele banco ou se você for pagar em alguma lotérica, alguma coisa desse tipo, tá? Nos Correios, acho que nem Correios, mas recebe todo tipo de conta, e são pouquíssimos. Tá? Então, tentou se resolver isso de tudo quanto é forma. Por quê, pessoal? Porque aquilo fazia com que a imagem do banco fosse, de certa forma, negativa. Tá? E as instituições bancárias que conseguissem resolver isso, então, seriam já vistas de uma forma diferente. Todo mundo que faz reclamação, por exemplo, no Reclame Aqui, reclama que ficou mais de 30 minutos
na fila do banco, isso é proibido por lei. Inclusive, foi feita uma lei em cima disso, tá? De que as pessoas não poderiam ficar mais de 30 minutos em pé numa fila. Colocaram os bancos para que as pessoas sentassem, fizeram uma série de medidas, né? Mas vamos ver aqui, nessa questão da gestão de filas, e depois a gente volta a falar sobre isso, sobre os bancos, né? Que fica mais fácil para vocês entenderem. Douglas aqui. Fala, Douglas. Boa noite. Bom, pessoal, então, para a gente iniciar aí, mais uma vez, né? Mais uma vez, como a gente está tratando sobre gestão nessas últimas aulas, a gente viu gestão de materiais, nós vimos gestão de... Eu nem lembro mais quais foram os outros também, né? Mas gestão de entrega, gestão de canais de distribuição, a gente já viu uma série de gestão, né? E nunca é demais a gente falar antes de começar, porque nas provas acaba acontecendo sempre a mesma coisa, né? Então, nunca é demais a gente falar, antes de começar, sobre critérios de gestão, o que é gestão, tá? Gestão, para mim, na minha concepção, fica mais fácil de entender, tá? Eu vou... gestão sinônimo de resolver problemas. Então, por exemplo, gestão de filas. Resolver um problema de fila. Tá? E aí eu lembro para vocês que eu sempre coloco essa frase para vocês de que um problema em gestão nem sempre é um problema. Eu posso posso querer aumentar em 10% o meu faturamento, em vez de 10 passar para 12. Isso não é um problema, mas na verdade é uma coisa que eu preciso resolver. Então a gente chama de problema, tá? A gestão é a mesma coisa, pessoal. Às vezes tem uma coisa que tá legal, tal, não sei o quê, mas você pode melhorar ela. E dentro das questões de filas aqui, né, dentro da questão de gestão de filas, eu posso melhorar as filas, porque senão estaria até hoje aquele sisteminha de que tinha 5 filas. Você sempre entrava naquela que não andava, né? Não sei se vocês pegaram essa época aí, mas era sempre assim. Você ia no banco, entrava numa fila, tá? Aquela fila normalmente que estava menor, né? Você entrava nela, tal. E aí entrava naquela fila e aí a sua parava e a do lado começava a andar. As outras 4 começavam a andar. E você pegava e mudava dela. Você pegava e ia para outra, porque a outra que estava andando e tal. Aí a sua começava a andar e a sua que você entrou agora parava. Então era sempre assim, era uma lei de Murphy do caramba, né? Que se alguma fila pode não andar, essa fila é a sua. E dava sempre essa impressão, era impressionante, pessoal. E era engraçado. Né? Não sei se vocês já notaram isso, mas, por exemplo, você está no trânsito, sempre parece que a sua fila de carro está andando menos, né? Você para no pedágio, você estava parando no pedágio, parece que a sua fila está andando menos. E é sempre assim, né? Mas isso é mais uma impressão, tá? Então, vamos começar aqui. Então, ó, trade-off econômico no planejamento de capacidade. Ó. Capacidade baixa nos picos de demanda, altos custos para os clientes. Capacidade ampla, baixos custos para o cliente, mas com altos custos operacionais para o fornecedor. O sistema de trade-offs, tá? Trade-off, aliás, o sistema de trade-off é aquilo que eu sempre coloquei para vocês como exemplo, que são os exemplos dos bancos. Tá? Os bancos, eles achavam que contratar pessoal resolveria o problema das filas. Não conseguiram. Tá? E aí, quanto mais colocava, as pessoas continuavam falando mal daquele determinado banco, e não adiantava, não resolvia o problema, e os bancos pagando uma nota altíssima por uma coisa que não estava se resolvendo. Tá? Aí os caras tentaram colocar lugar para você sentar, beleza, amenizou, mas a fila continuava ali, você ainda ficava com a impressão de que você estava com meia hora na fila, uma hora na fila, tal.
que eles fizeram? Alguns bancos colocaram monitores com pegadinhas, tal, que foi o caso do Banco do Brasil, né? Colocaram lá um monitor com pegadinhas. Tá? Resolveu? Não. Ele amenizava um pouquinho aquele psicológico seu, né? De que você estava muito tempo naquela fila, ele amenizava um pouco. Então, era uma coisa razoavelmente boa, né? Mas que ainda não resolvia o problema. As pessoas continuavam falando, às vezes a pessoa fica 15 minutos na fila, fica 1 hora na fila, né? E continuava falando mal do banco. Aí o que o banco fez? Colocou sistemas de filas diferentes, com senhas, tal, para que você pudesse, se tivesse muita gente no banco, você saía, ia fazer outra coisa e depois voltava para ser atendido, tá? Também não deu certo, tá? Esse sistema, às vezes, você saía do banco, ia fazer outra coisa, chegava lá, seu número já tinha passado, aí você tinha que pegar outra senha e tal, e entrar na fila novamente, tá? O que começaram a fazer recentemente? Proibir de se pagar algumas contas nos bancos, tá? Então, vocês percebam, pessoal, que isso é uma coisa que vem desde 1900 e bolinha, tá? De que os bancos estão investindo em vários sistemas, tal, e parece que agora eles conseguiram resolver o problema da fila, mas, ao mesmo tempo, você tem uma outra insatisfação com relação ao banco, porque normalmente você entra lá para pagar uma conta e você não consegue pagar. Tá? Eles se recusam a receber e tal, e aí são criticados do mesmo jeito, mas um pouco menos, pelo menos, pelos clientes, né? De que, não sei, eu fui no Banco do Brasil outro dia, tal, acabei ficando lá mais de meia hora, do lado de fora, esperando, por causa do Covid, que não tinha funcionário, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Não. Então, é uma coisa eterna, parece que é uma coisa eterna, tá? Mas o sistema de trade-off aí, ele fala o seguinte, que não adianta você contratar um mundo de gente para você atender 2, 3 dias, que são os dias de pico. Tá? É melhor você, por exemplo, colocar menos pessoas que vão ser criticadas do mesmo jeito. Então, já que você é criticado, nunca resolveu o problema, então eu tiro aquele monte de funcionários, tal, coloco poucos, né, para o atendimento, e pelo menos eu economizo e tento repassar para o cliente de outras maneiras esse custo que eu acabei não tendo mais com os funcionários. Tá? Então, quando se fala em trade-off, seria isso. Eu vou ver qual que é o sistema melhor para mim. Tá? Porque se eu coloco, por exemplo, se eu tenho baixo pico de demanda, tá? Naturalmente que esses custos, ainda que seja para 1, 2 funcionários, naturalmente que esses custos vão ser altos, no sentido de ter de custos tanto financeiros quanto psicológicos. Tá? A pessoa continua falando mal, beleza? E você ter um baixo pico de demanda, né? Isso também gera custos. Funcionário também custa, tá? E ou você pode ter, por exemplo, uma capacidade ampla, né? Com baixos custos para o cliente, ou seja, você colocar mais funcionários lá, com baixo custo para o cliente, mas com custos operacionais muito grandes para aquele fornecedor. Tá? Então, é uma coisa que você precisa colocar na balança para ver. Quando a gente fala de gestão, né, eu falo de você colocar a melhor forma. Não interessa se a melhor forma é uma coisa que você vai ficar insatisfeito, que o cliente vai ficar insatisfeito ou não. Eu preciso ver o que é melhor para o banco, por exemplo, né? Tem empresas que é melhor não, tem empresas que é melhor você não deixar o cliente esperando e tal. Então, vai de acordo com aquilo que você tem nas mãos lá, como sistema de gestão. Ó, vale a pena isso ou vale a pena isso? Qual que é a balança? Na minha balança, qual que vai pesar mais? Tá? Qual a solução aí? Ó? Sistema de reservas. Primeiro, você pode implantar um sistema de reservas. Ó.
Tipo especial de fila virtual, não física, ou seja, a pessoa liga, marca seu horário, tal, e é uma espécie de fila, mas é uma fila que não está ali aparentemente para você, né? E você também não fica tanto tempo esperando. Então, planeja-se e compromete-se a capacidade futura de atendimento. Evita-se variações de demanda, reduz-se a espera em filas reais e garante-se a disponibilidade dos serviços. Quem corta, por exemplo, meu cabelo em tupi é o Leandro, né? O Leandro, teve um dia que eu perguntei para ele, porque com essa questão do Covid, ele teve que alterar, né, o sistema de filas dele, que você chegava lá, ficava esperando, aí não podia mais ficar esperando várias pessoas, então ele passou a não a deixar menos pessoas lá e teve uma hora que ele teve que atender com hora marcada. Ele falou que é uma maravilha atender com hora marcada, porque você faz uma previsão de demanda ali, você sabe quantas pessoas você vai atender por dia, você, nos dias de menos pessoas, você pode transferir elas para outro dia, alguma coisa assim e tal. Sei que você pode remanejar uma série de coisas que é interessante. Ele falou, cara, depois que eu mudei para isso, ficou uma maravilha. E você vê, por exemplo, o cabeleireiro normalmente não está nem aí, né? Senta ali, fica esperando. A hora que acabar o outro lá, você senta, tal, e aí vai assim por diante, né? Então, você vê que mesmo em pequenos estabelecimentos, coisas minúsculas, como é um salão de cabeleireiro, tá? O sistema de gestão de filas, ele é importante, pessoal. Hoje você chega lá, meu, você, quando muito, tem um cara lá que está terminando o corte dele, tal, você já entra logo em seguida, tal, não tem problema nenhum, tá? Então, tem gente que não está nem aí, mas eu acho primordial essa questão de gestão de filas em empresas, tá? É uma coisa que precisa sim cuidar, parece que não, mas precisa sim cuidar. Beleza? Tem gente, às vezes, que coloca uma pessoa só para receber, em loja, em materiais de construção, só tem um cara que recebe. Aí, uma hora dá um horário de pico lá, você fica um tempão para pagar o negócio. Aí você já fica desacorçoado, né? Fica chateado. A psicologia da fila, minimiza os custos de espera. Ó. Tempo de espera é superestimado em 20%. Tempo ocioso parece mais longo do que o tempo ocupado. Tá? Espera pré-processo parece maior que o tempo de atendimento. Então, tem várias formas. Quando eu falo de psicológico, pessoal, os bancos, por exemplo, entregaram para a questão de psicologia para que você veja o que poderia ser mais dispendioso na questão da psicologia do cliente. Então, era ficar esperando uma hora na fila, tá? Boa tarde, professor. Desculpa o atraso aí. E aí, galera, travou aí para vocês aí? Para mim aqui a conexão tá travada. Travou aqui também.
Gente, vocês estão me escutando? Sim, Entrei atrasado aí, tá no serviço. Tá travada a aula aí, impressão minha. o professor tá tentando pela internet. A cerveja esquentou. Vou buscar uma gelada ali. Espera um pouquinho que já volta. Como é que é? Ei, companheiro, aí não, rapaz. Bem que eu queria. A cerveja esquentou, rapaz. Agora espera um pouquinho que nós vamos buscar uma gelada ali, aí já volta a conexão. Ele já fez chamada já? Então eu tô com falta. Fez não, fez chamada não. Ué, Anny, tá me enganando? Não, se a Anne tá falando, é verdade. Você ficou com falta mesmo. Fazer o quê, né? Se eu não me chamo Graziella, se eu chamava Graziella, eu ficava com presença.
Ô, companheiro. Companheiro, vamos deixar todo mundo aí o RA de cada um aí, ó, no chat, para demonstrar que nós estávamos na aula. A aula está sendo gravada, vai ficar gravado. Caraca, mano, a aula tava tão legal.
Caiu aqui. Ficou muito tempo ou não? Bastante, Hã? bastante, mas eu acho que o pessoal saiu agora, hein? Deixa eu ver aqui, tem 10 aqui. Presente. Eu não tava no celular aqui. A internet hoje tá uma. Deixa eu colocar aqui, senão. Ó, professor, deu um perdido aí? Caiu a net aqui. É, todo mundo. Aí eu pedi para pessoal, coloca aí no chat aí, vai escrevendo aí, porque não sabe se o professor vai voltar, se não vai. Aí foi todo mundo escrevendo ali, fica aguardando. Faz muito tempo, caiu ou não? Ah, ficou travado um bom tempo, hein? Eu acho que o É, professor ficou dando aula e para todo mundo ficou travado. muito provavelmente. Muito provavelmente. Ó, no Qual foi momento o que último vocês... slide aqui? Qual foi o último slide? Vocês lembram? Logo quando o William entrou, logo depois travou. Foi o 4, você tava. Ixi, Será que o problema fui eu? certeza. Você tava no slide 4. Esse aqui, né? Deixa eu ver. Ah, não está compartilhado, né? Tem que compartilhar de novo. Vamos ver aqui. Ah, Lucas, está entrando na sala errada? O Lucas já está querendo vir para o último ano aqui. Vamos lá, vamos voltar então. Como não preciso mais dar permissão, né? Já está coisa aí. Deixa eu ver, está gravando ainda, não tem problema. Eu vou deixar até o celular mais alto aqui, pessoal. Mesmo que toque alguma coisa, porque como ele estava no silencioso, eu não ouvi ninguém avisar ele. Se cair, vocês me avisem. Agora está no mais alto aqui. Qualquer coisa, se tocar, eu desligo. Beleza? Então vamos lá. Ó. Eu vou partir aqui do slide 5, tá? A gente estava falando do 4 aqui. Então, a fila sob a ótica do cliente, ó. A sensação de espera é mais importante em sua percepção que o tempo real gasto esperado. Vixe, rapaz, nós voltamos bastante, hein? Agora eu vou dar uma corridinha. Então, normalmente, aquilo que a gente comentou, de que você... Eu vou dar aula assim, galera, porque aí eu vejo aqui, se cair alguma coisa, eu vejo, tá? Aqui embaixo, pelo menos eu visualizo. Então, ó, sob a ótica do cliente, sempre o tempo esperado é maior do que o tempo que normalmente ele fica, tá? Na fila lá. Então, se você fica 15 minutos, dá a impressão de que você ficou 1 hora, né? Portanto, o gestor deve encontrar meios de atenuar a sensação de espera do cliente, ou seja, com música, com revistas, com jornais, com TV. Então, qualquer coisa que distraia aquele cliente pode ser um meio psicológico bom, tá? Então, o tempo de espera se divide em 2, ó, antes e depois de começar o atendimento. Então, se você tem um atendimento antecipado, por exemplo, algumas empresas multinacionais, que nem o McDonald's, por exemplo, o que acontece com o McDonald's? No McDonald's, se os funcionários já são treinados, se você tiver uma fila, estiver se formando fila, não sei se vocês já repararam isso,
já vem um funcionário que se desloca de outro setor, ou ele está ali para limpeza, arrumação de mesa, ele vem, pega um bloquinho e vem tirar o pedido seu para já ir mais rápido. Por quê? Porque você chega ali no balcão, você vai escolher, tal, não sei o que, isso acaba demorando. Então, o cara vem e ele já vai tirando o pedido. Então, isso reduz o tempo de fila, tá? Então, vocês veem o quanto que é importante essa questão das filas, principalmente para algumas empresas multinacionais, tal, que entendem isso como uma coisa primordial, tá? A relação de poder de espera. O consumidor depende da iniciativa do servidor, constata-se um estado de subordinação. Então, já não é legal quando você está subordinado a alguém, né? A não ser que você esteja recebendo por isso no seu emprego, não é legal, principalmente quando você está subordinado à ação de um empregado, né? de um funcionário e tal. Então, durante muito tempo, as repartições públicas eram muito criticadas por conta disso, né? De que essa subordinação, o funcionário público, ele sabia que ele tinha estabilidade do emprego, e aí ele não estava muito aí com o que estava acontecendo e tal. Ele atendia no tempo dele, ele não precisa cumprir meta, tal. Então, isso é uma coisa que a gente ficava meio bravo, né? Você ficava ali, você via aquele cara não estava nem aí, atendendo de forma super displicente e tal. Isso é o que a gente chama de subordinação, tá? Dá a impressão de que há uma subordinação em cima daquele funcionário, ou em cima de você, tá? Aqui. Olha lá, só porque estava caindo hoje, né? Do Gerson. Agora que eu vi aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Princípio do funcionamento das filas. Ó, isso é um exemplo que se coloca aqui, tá? Então, como formam as filas? Ó, se a taxa média de atendimento é 6 clientes por hora, e a taxa média de chegada de cada cliente é de 1 a cada 10 minutos, tá? Então, naturalmente, eu tenho ali controlado em 1 hora, eu atendo 6 clientes. Tá? Se chegar um a mais, naturalmente que isso vai formar fila. Então, eu preciso ter essa média, tá? É importantíssimo ter essa média. Algumas empresas que formam fila, elas precisam entender essa demanda, tá? Porque aí você pode, por exemplo, oferecer alguns sistemas que vão amenizar isso. Por exemplo, o supermercado faz muito isso, né? O que o supermercado faz? Olha, tal dia, segunda e terça, aliás, terça, quarta, são dias de menos movimento nos supermercados. A pessoa já veio na segunda, já abasteceu o que faltou do final de semana, tal. Então, terça e quarta, normalmente tem menos pessoas, né, no supermercado. E outros dias tem mais. O que os caras fazem? Coloca feirinha, coloca algumas promoções de terça, de quarta, para que justamente você divida essa demanda, tá? E aí não se formam filas nos caixas, ok? Então, isso é estratégico, pessoal. É tão importante essa questão de filas que é uma coisa estratégica. Parece que não, mas é uma coisa que ela tem que ser solucionada. Tá? É uma das coisas que mais deixam o cliente insatisfeito. Beleza? Então, eu preciso ter essa média. Quanto está chegando? Quantos clientes eu atendo por hora? Minha demanda é essa. Se minha demanda está muito grande, está formando fila, vamos oferecer alguma coisa para que esse cara venha no outro dia. Tá? Companhias aéreas também fazem isso de uma forma diferente. Tá?
companhia aérea ela trabalha com uma demanda maior, porque você não consegue trabalhar, por exemplo, os caras têm um sistema de check-in, quem já viajou de avião sabe disso, tá? Você tem que fazer o check-in, e normalmente esse check-in é feito no dia, tá? E esse é o maior problema, por exemplo, de companhias aéreas, que quando não se oferecia o que eles falam oh, meu Deus do céu, alguém me lembra aí como é que chama? Overbooking, né? Ou seja, eles colocam mais pessoas do que o normal dentro de um voo, porque eles sabem que aquela demanda normalmente ela não é cumprida, tá? E aí os voos às vezes saíam vazios, tá? Porque as pessoas não vinham fazer ou faziam check-in por fora e não vinham, tal. E você tem essa forma de você alterar, né, isso, né, nas companhias aéreas e tal. Então, o que acontecia? As companhias aéreas, aliás, acontecia, não, acontece, né? As companhias aéreas vendem mais espaço do que deveria e quando elas não conseguem, quando elas passam essa demanda, elas te dão mundos e fundos para cumprir. Por quê? Isso não é só naquele voo, pessoal. Existem diversos voos que pode acontecer isso. E os outros voos, tá, saírem com uma demanda reprimida, uma demanda com menos pessoas no voo, tal. E ele não sai lotado. Isso é prejuízo para a empresa. Então, aquilo que eu falei para vocês, você precisa ter uma balança para ver o que é mais importante. Para as companhias aéreas, é mais importante, por exemplo, o cara, um ou dois caras não viajarem porque deu overbooking, tá? Do que você, por exemplo, sair com 10, 20 voos com menos pessoas. Então, eles preferem vender a mais, tá? Para que aquelas pessoas venham, façam check-in e lote o avião. E aí, né? O que se faz, né, para melhorar isso? Se faz que você dá mundos e fundos. Você dá, por exemplo, passagens aéreas de presente. Você coloca, às vezes, para a pessoa viajar no próximo voo, você coloca ela num hotel 5 estrelas para esperar. Te coloca na sala VIP para você ficar esperando, com um monte de coisinha legal lá, né, para comer, beber e tal. Então, são sistemas, pessoal. Eu preciso ver o que é mais importante para mim. Tá? Vocês veem que companhia aérea ela trabalha de uma forma completamente diferente dos outros. Tá? Por exemplo, o banco. O banco, ele, para não esperar, ele prefere não atender determinadas coisas. A companhia aérea ela prefere lotar o avião e vender a mais. Tá? E aí, se você ficar pé da vida, ela te dá um cala-boca lá que a gente fala, né? Isso, pô, pessoas normalmente não saem insatisfeitas, tá? Principalmente quando é turismo, né? Turismo é uma beleza. Quando eu fui para a Alemanha, deu overbooking, me deram, na época, $700 em passagens que eu poderia usar em passagem aérea na companhia, na Lufthansa. Que maravilha! Fui para Salvador, fui pular carnaval nos trio elétricos de Salvador, tudo de graça, tal, pelo avião dos caras lá. E ainda sobrou dinheiro ainda para depois viajar ainda depois. Tá? Isso é uma maravilha. Para mim que estava fazendo turismo, né? Foi uma maravilha. Tá? Então vamos lá. Ó. A questão da disciplina na fila. Os próprios gerentes servidores são responsáveis por garantir a justiça quanto à sequência entre clientes na fila. Exemplos: restaurantes adotam sistemas de senhas que o cliente recebe ao chegar no estabelecimento. Bancos, sistemas de fila única, né? Com faixas no chão. Então, cada empresa, pessoal, tem o seu tipo de fila para que você mantém uma certa disciplina. O que é uma disciplina? Tá? É o que a gente chama de fila de FIFO, né? O que é a fila FIFO? O que é mais justo? A pessoa que chegou primeiro ser atendida primeiro. A segunda pessoa ser atendida como segunda pessoa. Tá?
que não acontecia antigamente? As filas estavam aqui, você entrava nessa, e aí aquela pessoa que entrou, chegou bem depois de você, às vezes dava sorte, a fila dela andava mais rápido, ela é atendida antes de você, aí você começava a ficar pé da vida, você olhava ali, ali está andando e a minha não está, que saco, né? Isso não é justo, pessoal, não tem jeito de fazer justiça desse jeito. Então, o que os caras fizeram? Né? Até estava citando aqui, com a hora que caiu aqui, vocês não ouviram a história, né? Vou repetir. Esses dias, eu tive que abrir uma conta no Banco do Brasil para recebimento lá do Estado, né? De outras aulas que eu estou dando e tal. E foi obrigatório abrir a conta no Banco do Brasil para que receba isso. Chegando no Banco do Brasil, pô, faz um tempão que eu não vou em banco, eu resolvo tudo pelo internet bank e tal, não sei o quê, né? Fazia um tempão que eu não ia. Aí chego lá tal, eu olho, tem 4 filas. Falei, putz, né? 4 filas, né? Esquisito. Tá, uma fila era para o caixa eletrônico, a outra também era para o caixa eletrônico, só que das pessoas que iam ser atendidas e ajudadas por um funcionário. A outra era quem ia entrar no banco, que ia nos caixas, e a outra era a minha, que ia nas mesas lá do Banco do Brasil. Tá? E aí, eu fiquei 1 hora esperando lá por conta de falta de funcionário. Parece que um funcionário tinha pego Covid, o outro estava afastado do banco, não sei por que cargas dava, tal, não sei o que. Sei que estava atendendo um cara só, estava atendendo uma fila inteira. Tá? E essa fila ela não pode entrar dentro do banco, você não pode entrar, ficar esperando lá, pela questão do Covid. Tá? E aí, eu fiquei analisando ali, pessoal, o tanto de desrespeito que você tem numa fila, por exemplo, de banco. Tá? Primeiro, quem estava na fila do caixa eletrônico e do caixa eletrônico que ia ser atendido e ajudado pelo funcionário, tá? Ninguém falava nada. Então, às vezes, chegava uma pessoa de idade, entrava na fila errada, ficava ali, a hora que chegava na porta lá do banco, via que não era ela. Não era a fila correta. Aí ia lá para o final da outra fila, porque não dava para você passar na frente dos outros, que eram também senhores, já eram mais velhinhos e tal. Então, você percebe um desrespeito muito grande. Aí, a hora que eu chego lá dentro da mesa, depois de 1 hora, o cara que é meu amigo lá, inclusive, falou para mim assim, meu, cara, a gente está sem funcionário por causa do Covid, 2 foram afastadas com suspeita de Covid, outra foi afastada porque ia ter neném, não sei o quê, sei que estou eu atendendo aqui. Tá? Mas isso não é informado para você, então dá a impressão de que quando você está ali na fila, dá a impressão de que está tendo um desrespeito com você. Tá? E isso é péssimo, isso é que você deve evitar. Tá? Esse custo psicológico ele é muito grande, é muito dispendioso. Beleza? Então, aspecto de interação social da fila. Ó. Empresas aéreas oferecem, por exemplo, salas VIPs. Alguns restaurantes utilizam seus bares como ponto de encontro, enquanto os clientes esperam por uma mesa. Algumas churrascarias também oferecem um pré-atendimento enquanto esperam. Por exemplo, oferecem salgadinhos, oferecem um pouco de carne ali para que você fique esperando. Então, pessoal, são medidas pequenas, mas que é muito valorizado, tá? Então, não, eu falei aqui, já estava no ar. Depois eu vou contar a história para vocês lá da companhia, já estava no ar. Desculpa aí. Então, ó, na gestão do sistema de filas, né? Quais são as configurações possíveis aí, ó? Então, primeiro, filas múltiplas. Eram aquelas filas que eu falei para vocês inicialmente que não davam certo, ó. Eram esse tipo de fila, aí você pegava, entrava aqui nessa fila aqui, tá? E aí essa aqui que tinha mais gente começava a andar, tal, aí você vinha, passava para essa aqui, aí essa aqui começava a andar, essa aqui começava a andar, essa aqui parava. Então era uma coisa que você se sentia insatisfeito porque dava a impressão de que sempre a outra fila era que estava andando, nunca era a sua, tá? Aí utilizaram-se, por exemplo, tem alguns supermercados que se utilizam desse processo aqui, ó, de fila única. Então você vai lá no Carrefour, é desse jeito aqui, ó.
Você entra na fila, tal, né? Tem vários caixas, então normalmente não dá problema, tá? Para supermercado, isso aqui funciona muito bem, ó, tá? Sistema de fila única, ok? Nos bancos já é diferente, tá? Tentou-se fazer isso aqui, ó. Só que nos bancos, para fazer isso aqui, essas pessoas aqui funciona quando esse atendimento aqui ele é rápido, tá? Em bancos já não funciona, por quê? É muita gente e você ficar esperando ali em pé, tá? Isso aqui ele precisa ser em pé, é um problema sério, tá? Se for sentado, não tem como você colocar esse tipo de fila aqui, ó, porque você vai pulando de banco em banco, você vai né, senta numa poltrona, aí a fila andou, você senta em outra poltrona, você não vai fazer isso. Às vezes um cara que está na tua frente não vai para frente e tal, então isso não funciona. Isso aqui tem que ser um sistema que é rápido. Então, normalmente, os supermercados colocam isso aqui como caixa rápido, tá? Não é o caixa normal que atende carrinhos com grande volume de compras, tá? Isso aqui é para caixa rápido, beleza? E tem esse sistema aqui, ó. O sistema de filas múltiplas aqui é o sistema de supermercado quando não é esse tipo de fila aqui, né? Para carrinhos mais cheios de coisa, tal, você utiliza esse sistema aqui. Esse sistema aqui é o que os bancos estão utilizando, ó, que é o sistema de senhas numeradas, tá? E aí você fica ali sentado e não tem problema. Onde você sentar, a hora que der a sua vez lá, sair sua senha, você vai e vai ser atendido, tá? Então, isso é interessante. Então, ó, teoria das filas, regras de sequenciação, tá? Preciso ver quais dessas regras de sequenciação anteriores ela é mais interessante para o meu negócio, tá? Então, ó, sistema de FIFO, regra mais aceita socialmente. E o que é o sistema de FIFO? Ele precisa garantir, pessoal, de que a pessoa que chegou primeiro, ela vai ser atendida primeiro, tá? Isso é o sistema de FIFO. É uma regra mais aceita socialmente, ou seja, se eu cheguei primeiro, eu tenho que ser atendido primeiro, ok? Então, há formas de subverter essa regra. Ó. Caixas para idosos, deficientes, que terão prioridade de atendimento. Tá? Então, é uma coisa que, né, você não vê ali se tiver se não tivesse essa questão de esses caixas de idosos, de deficientes, o que iria acontecer? O que poderia acontecer? Você está ali naquela fila, tá? Você esperou meia hora para ser atendido. Aí chega um idoso, olha, eu sou prioritário, eu vou passar na sua frente. Aí chega outro idoso, olha, sou prioritário, eu vou passar na sua frente. Tá? Já subverteu a regra. Já não dá certo essa regra. Então, o que foram colocados? Caixas para deficientes e idosos. Tá? Que terão prioridade de atendimento, mas que não vão atrapalhar o andamento das outras filas, a regra das outras filas. Tá? Filas de clientes especiais, ó, potenciais, pessoa jurídica. Antigamente você pegava essas filas, né? Aquele primeiro sistema de filas lá, né? Você pegava lá e vinha um office boy na sua frente com milhares de documentos, tal. E aí você ficava esperando. Aí, quando você dava o azar de pegar isso, era um inferno. Tá? Então, o que os bancos fizeram? Colocaram filas para pessoa jurídica, colocaram malotes que você pode entregar lá um malote, depois você vai buscar as coisas já foram feitas, tá? Então, são sistemas aí que se utilizam. Ó. Atendimento telefônico em detrimento ao presencial deve ser evitado, tá? E por último, estou correndo aqui porque nós perdemos um espaço aí, né? Medidas de desempenho dos sistemas de fila. Ó. O tempo médio em que cada cliente permanece na fila, o tempo médio em que cada cliente permanece no sistema, ou seja, de fila, mais o atendimento. Tá? É diferente, né? Só a fila e o atendimento. Número médio de clientes no sistema. Ó.
ociosidade nas instalações do sistema, utilização média dos recursos. Ou seja, pessoal, sistema de filas parece que não é uma coisa importante, volto a dizer aí, mas é uma coisa extremamente importante, tá? Então, pensem nisso. Se pegarem alguma empresa aí pela frente que tenha isso, crie lá a sua demanda, percebam qual que é essa demanda e qual que é a melhor forma de você utilizar uma fila. Beleza? Então, vou fazer chamada aqui rapidinho. Falei que ia terminar rápido a aula, deu essa pipa aí, né? Tá bom. Vou. Internet tá devagar hoje, hein? Então vamos lá, galera. Adriana, tá aí? Presente. Diana. Tá bem. Anne. Professor, eu tô assim, tô aqui com a Karina. Tá esperando chamar meu nome. Hã? Ana, presente. Não falou nada? Já Tava era. esperando eu chamar. A meto falta mesmo, não tem essa não. Ah, bom saber, né? Tá lá, já tirei já. Arielle. Beleza, Daniel. Presente. Douglas. Presente. Aí, Grazi. E Guilherme. Beleza. Gerson. Não tava, né? Beleza, Gerson. Karina Barroso. Presente, professor. Tá. Karina Ferreira. Tá, também. Kátia. Tá. Kívia. Presente. Luiz. Tá aí também, eu posso meter falta aqui, Ana? Ó, não falou nada, eu vou dar falta, hein? Ô, Karina Ferreira, o Luiz tá aí também ou não? Beleza. Ó, isso é irmã dedo duro. Matheus. Beleza. Murilo. Presente, professor. Osmar. Presente. Zelaine. Thaís. Aí, né? Genevaldo. Presente, professor. Vinícius Berto. Presente. Javier. William. Beleza, galera. O William também estava aí, né? Professor, estou presente aqui, Luiz Felipe. Beleza.
Boa noite, professor. Boa noite, galera. Até quarta, então. Se Deus Vou permitir, falar, professor. Hã? Se Deus permitir. Vai permitir, tranquilo. Boa noite, Beleza? Deus aí, galera. Boa noite, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Até quarta.